Hello guys, Teacher André aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você faz para encontrar um bom mentor, um bom professor para te ensinar inglês. E eu trouxe aqui uma listinha de coisas e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas para ajudar você a encontrar a melhor pessoa possível para te ajudar na sua jornada do inglês, fechou? Então, começando com a primeira coisa que é a mais importante na minha visão, certo? Que é o seguinte: essa pessoa, esse professor, esse mentor, ele tem que ter o resultado que você deseja. Ele tem que ter alcançado esse resultado que você deseja. Porque, eu te pergunto uma coisa. Você gostaria de aprender como dirigir, por exemplo, com uma pessoa que nunca dirigiu, que não sabe dirigir? Você gostaria de aprender, por exemplo, como abrir um negócio, construir uma empresa e tudo mais, e ganhar dinheiro, com alguém que nunca fez isso? Ou você preferiria aprender com uma pessoa que está no campo de batalha, que está ali com o resultado desejado, já fazendo as coisas acontecerem, que dirige bastante o tempo todo, ou que já dirigiu muito, que tem muita experiência? Eu acredito que a maioria das pessoas vai escolher alguém que já tem o resultado, e esse resultado já mostra pra você que aquela pessoa, ela sabe o caminho para chegar até ali. Ela já passou por vários problemas, pelos desafios, por tudo que era difícil no meio dessa jornada para chegar até lá. E ela vai conseguir encurtar esse caminho para você. Ela vai conseguir encontrar alguns atalhos, digamos assim, que vão economizar o seu tempo. Como eu já falei algumas vezes aqui no meu canal, como um bom mentor, um bom professor pode reduzir o seu tempo de aprendizado em muitos e muitos anos, muitas vezes. Então, você tem que observar se essa pessoa tem o resultado que você deseja ou não. Então essa é a coisa mais importante de todas, certo? Mas não é o único ponto. Vamos para o segundo ponto então, que eu diria que também é extremamente importante, que é a questão de valores. E quando eu digo valores, né, o que seria isso? São os valores que aquela pessoa carrega. Ela é uma pessoa que pensa parecido com você, que tem a mesma linha de pensamento, né, digamos assim. Ela segue a mesma linha de, digamos que, princípios que você segue. Porque quando você diverge muito, a pessoa com que você está buscando, esse mentor que você está buscando, e ele é muito diferente, ele não se conecta com você, isso acaba sendo difícil para você conseguir ir até essa pessoa e fazer uma aula com ela, ter esse mentor para te ajudar. Muitas vezes, se a pessoa é diferente demais, às vezes ela valoriza uma coisa que você não valoriza, e essas duas coisas entram em conflito, e isso pode acabar te atrapalhando. Isso talvez até faça com que você não consiga aprender tão bem assim com essa pessoa. Isso envolve também um outro ponto, né, que eu ia falar por último, mas eu decidi trazer agora já, porque se encaixa muito bem nesse, que é a sua personalidade. A sua personalidade tem que combinar com esse professor, porque se não combina, se você acha ele às vezes chato, ou ele fala rápido demais, ou ele fala devagar demais, ou as aulas dele são dinâmicas demais, ou são lentas demais, ou qualquer coisa que seja, o estilo de comunicação não dá certo, às vezes não combina, às vezes a voz da pessoa não é algo que você acha legal, você não consegue ficar ouvindo aquela pessoa falar muitas vezes, para você não combina. Às vezes é o estilo dela, o estilo de roupa, o jeito que ela se veste, o jeito que ela fala, tudo. Então você observa tudo isso, observa os valores dessa pessoa. É muito mais legal muitas vezes, né? Por exemplo, você ter um professor que combina com você no sentido de ele faz academia, ele treina, ele cuida da saúde, e então eu também, pô, que maravilha, ou eu também valorizo saúde, legal, tamo junto. Às vezes é outra coisa, às vezes é uma questão de religião, às vezes você é uma pessoa, por exemplo, evangélica, e aí você encontra um professor que também é evangélico. Isso combina, os princípios, eles se alinham, e você vai ter muito mais coisas em comum, você vai se dar muito melhor com esse professor, você vai se sentir muito melhor na presença dele, para fazer a sua aula, para fazer o seu alinhamento de ideias ali, né? E o que nos leva ao próximo ponto, que seria a disponibilidade, ou eu posso chamar isso também de acesso. O quão disponível esse professor é para você e o quanto de acesso você tem a ele. Então, digamos que
você quer aprender inglês e você achou o mentor perfeito que tem os melhores resultados do mundo, só que ele faleceu 10, 20 anos atrás. Você pode até encontrar um livro sobre ele, um treinamento online sobre ele, um curso gravado ou algo do tipo, né? Você até pode conseguir ter acesso a ele, só que você concorda comigo que o acesso a ele é limitado, que ele não está disponível, ele não está ali. Primeiro que você não vai ter mais como ver as coisas que ele publica, que ele faz, que ele fala, porque se ele já faleceu, então não tem como, ele não vai conseguir produzir coisas novas. E segundo, que ele não pode estar ali presente te ajudando. Então eu dei um exemplo extremo, onde a pessoa já se foi, né? Você poderia pensar em qualquer pessoa que já se foi e que mas que tem o resultado que você deseja, por exemplo, né? Mas vamos pensar assim, numa coisa um pouco menos longe, né? Menos extrema. Seria, por exemplo, um professor que talvez não aparece tanto na internet, que posta poucos vídeos, talvez um professor que não tenha muitos horários, que ele tenha, digamos que ele só atende 2 pessoas por vez, e daí fica muito difícil de você conseguir uma vaga com ele. Talvez um professor que ou só trabalha presencialmente e não trabalha online, aí você mora numa outra cidade, num outro estado. Você percebe que a disponibilidade, o acesso a ele não é tão bom para você e isso acaba te atrapalhando? Então você tem que buscar formas de aprender, de buscar uma pessoa que está ali para você, que está disponível, que te responde, que tira suas dúvidas, que é de fácil acesso, que você consegue o WhatsApp da pessoa para conversar, que você consegue assistir vídeos e treinamentos e coisas dela online, seja gratuitamente, né, ou seja pagando. Então, isso é muito importante. Então, vamos para o próximo ponto, né, que seria o seguinte, e esse aqui é um pouco mais subjetivo, que é, essa pessoa realmente quer te ajudar. Ela quer realmente, de coração, ela quer ver resultado em você, ela quer fazer você melhorar, ela quer fazer você falar inglês. E por que eu tô te dizendo isso? Porque muitas vezes tem pessoas que, às vezes, elas só querem saber de dinheiro, ou elas só querem saber de alguma outra coisa que seja, né? Eu só quero fazer o meu negócio funcionar, mas se o meu aluno tá aqui ou não tá aqui, eu não me importo tanto assim, não faz uma amizade com a pessoa e tudo mais, né? E tudo bem, cada um tem a sua visão sobre o mundo, né? Digamos assim. Mas a minha visão é que você tem que testar este professor para ver se ele realmente está querendo te ajudar, para ver se ele realmente quer ver você bem, quer ver você tendo resultado. E eu não tenho como te comprovar, né, que um determinado professor quer ou não quer. Você vai ter que descobrir isso na prática, porque é algo meio que subjetivo, como eu falei. Você vai ter que ir lá para uma aula, você vai ter que ver, vai fazer uma aula experimental, vai começar um treinamento com ele, ou vai observar ele de tempos em tempos antes de você realmente fazer uma aula com essa pessoa, para ver como é que essa pessoa está reagindo. Se ele te ajuda, se ele é legal com você, se ele realmente te entrega conteúdos de graça, se ele tira suas dúvidas de uma forma que faz você se sentir bem ali, ele demonstra que ele está querendo dar resultado. Muitas vezes uma coisa que ajuda também é você ver que o professor tem prova, ele tem prova social, ele tem pessoas falando bem dele, ele é bem recomendado pelos outros, né? Ou às vezes foi uma indicação de um amigo seu. Isso é extremamente poderoso e te ajuda a entender melhor quais são as intenções dessa pessoa. Eu não vou dizer aqui que o professor não pode querer dinheiro porque não sei o que e tal. Não, eu acho que cada um deve receber o seu dinheiro e todo mundo precisa, porque a gente vive num mundo capitalista. Você querendo ou não, então todo mundo tem contas para pagar, tem coisas para fazer, tem problemas para resolver e o dinheiro ele é extremamente importante. Mas se essa for a única motivação da pessoa, aí o negócio não é tão legal. Agora, no momento em que a pessoa, ela vai receber o dinheiro, ela vai fazer o uso desse dinheiro para cuidar da própria vida, cuidar de si mesmo, estudar mais, investir mais em si mesmo e no próprio negócio para dar um negócio ainda melhor para os alunos dele, mas ao mesmo tempo ele quer fazer uma transformação, ele quer o resultado do aluno, ele quer ver o aluno brilhando. E eu falo que às vezes tem pessoas que podem até falar isso, não, mas isso aí não existe, isso aí é conto de fadas. E eu falo pela minha experiência, pela minha visão de mundo. Uma das coisas que eu mais gosto de ver é o aluno falando inglês, é ver o resultado, é ver uma pessoa que antes não conseguia falar e agora consegue, é ver uma pessoa que antes tinha mais dificuldade e agora ela tá fluindo melhor.
E aí comparar esse momento de antes com o momento de agora. E isso pra mim é incrível. Eu me sinto muito bem quando eu vejo isso acontecendo. E você ainda tem um reconhecimento, você vê a pessoa vindo falar pra você, nossa, eu lembro lá atrás que eu não conseguia falar inglês e agora eu tô aqui, eu falo com você, eu tô conseguindo, pô. Isso é muito legal, me sinto muito feliz, agradece, se sente bem. Esse tipo de coisa não tem preço. E no caminho ainda, né, você acaba, no meu caso, né, eu acabo me tornando amigo dos meus alunos. Praticamente todos eles se tornam meus amigos, se tornam pessoas, eu não vou dizer assim, né, nossa, super próximas, né, que vêm me visitar aqui todo dia, até porque eu tenho alunos do Brasil todo, então fica meio difícil, mas são pessoas próximas com quem eu me comunico diariamente, ou quase diariamente, converso e troco ideia. Então, se você percebe que existe um professor assim, que tem resultado, que fala bem o inglês, que ele tem alunos, que ele tem bons valores que combinam com você, você se conecta bem com ele, a personalidade dele é agradável pra você, você combina, sabe? Aí você tem a disponibilidade, ele tá ali sempre respondendo, praticando, ele tem um acesso a ele, não é tão difícil, e aí você percebe que ele realmente tá querendo te ajudar, que ele tem essa intenção, por mais que ele também queira, ele também precise do dinheiro, você vai lá e aposta nessa pessoa. Faz uma aula com ela, faz um treinamento, se for gratuito, beleza, se for pago, vai também e testa e descobre se aquela pessoa é pra você. E aí você só vai realmente saber se o negócio está certo ou não na prática. E aí entra uma última coisa, né, que eu sempre falo, que é o seguinte, você vai tentar aprender inglês, certo? E você pode trocar de professor, você pode trocar de curso, você pode trocar de método, você pode trocar de jeito, de tudo que você puder fazer. Você pode trocar tudo, mas só não desista. Continua persistindo para chegar no objetivo. O objetivo é falar inglês. Mas você vai se adaptando, vai percebendo o que é bom pra você, o que não é, vai descobrindo. Esse jeito aqui eu gosto, esse professor aqui parecia muito bom, mas daí no final ainda tem a questão do método, né? Eu não falei disso, mas a gente poderia encaixar aqui também como um adicional, que é qual é o método que esse professor utiliza. Muitas vezes o método dele pode ser bom pra você, pode ser perfeito e encaixar como uma luva. Outras vezes não. Você vai lá, faz um treinamento, faz um curso, esse aqui não combina comigo, não é pra mim. Segue pro próximo, só não para, não desiste. A pessoa que fala inglês, a única diferença dela e da outra que não fala, né, digamos assim, é que a pessoa que fala inglês, a pessoa que é fluente, que é avançado, ela persistiu, ela continuou indo e foi. Algumas demoraram alguns anos, outras demoraram muitos anos, ou no meu caso, por exemplo, eu levei 15 anos para realmente começar a falar inglês, depois mais um tempo aí para aprimorar esse inglês e deixar ele bem afiado. Mas cada pessoa vai ter o seu tempo e cada uma vai achar melhor um certo método. Às vezes um professor ele é mais brincalhão, às vezes ele é mais sério, às vezes combina, e uma coisa combina com você, a outra não combina. Mas como dizem, né, tem gosto para tudo. Cada pessoa vai se encaixar em algum lugar, de alguma forma, de alguma área. Tem professor que ensina inglês com música, tem professor que ensina inglês com método de cursos, né, que são aqueles, você tem um livro e tá um pouco de gramática e um pouco de fala junto. Tem professor que ensina com séries e filmes, tem professor que ensina com o próprio método dele, que é do jeito dele, diferenciado assim, XYZ. Tem professor que ensina com jogos e com tantas outras coisas, tem tantas formas de você aprender. Só busca a melhor forma possível para você. Busca a melhor ajuda possível que se encaixa para você na sua realidade, no seu tempo, e você segue em frente até chegar no resultado. Beleza? Então, espero que esse vídeo te ajude a encontrar a pessoa certa para você. Se for eu a pessoa certa, vai ser uma honra. Manda uma mensagem, deixa um comentário. Se não, se for para outra pessoa, eu te desejo o maior sucesso do mundo, que você vá, que você encontre alguém que seja melhor para você e que tudo faça sentido, que você consiga os melhores resultados possíveis no inglês. Beleza? Então, see you next time.